A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma leitura bíblica. E hoje nós vamos ler... Você não sabe falar. Hoje nós vamos ler sobre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o 26. Amém, aqui, Miguel. E diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Essa palavra é uma das mais conhecidas da Bíblia sobre os frutos o fruto do Espírito. Eu falei os frutos, mas aqui está escrito o fruto do Espírito, né? E, ou seja, esse é um combo. Todos esses sentimentos é o combo do Espírito, né? Quem é espiritual tem esse combo todo aqui. Ele tem Gente, tudo é um combo, mas não é heresia não, tá? É só para os irmãos entenderem mesmo, é uma brincadeirinha. Só que é para vocês entenderem. Então, quem é espiritual, ele esboça todos esses sentimentos aqui. Mesmo que às vezes ele deixe um pouco a carne levar e ele fale um pouquinho, mas sempre você vai ver que ele busca ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E sabe, o mundo ele é totalmente ao contrário. Isso tudo que tem antes, todas essas coisas aqui que está escrito nos versículos 19, 20 e 21, o mundo faz, né? As pessoas do mundo que não conhecem a Deus, naturalmente elas fazem. Os ímpios fazem isso tudo. Nós vemos aí, ainda mais no nosso século atual, no nosso mundo atual, nós vemos tantos problemas, tudo isso aqui, todos os problemas do mundo são resumidos nisso tudo aqui, que está aqui, todos esses frutos da carne. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele falou sobre o fruto do Espírito. Ele disse: contra essas coisas não há lei. E é uma coisa mais profunda quando ele diz que contra essas coisas não há lei. Por quê? Quem tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ele não precisa de lei, né? Ele não tem necessidade de lei, você chegar para ele e falar, porque ele já vai cumprir naturalmente. Porque a pessoa tendo isso tudo aqui, com o que ela vai pecar contra Deus? Impossível ela pecar contra Deus tendo isso aqui, entendeu? Claro que a gente peca naturalmente. Eu tô falando assim, ela pecar da forma que o mundo peca, né? Com essas todas as coisas ruins aqui. Mas a pessoa que ela busca santificação, ela tem que buscar essas coisas todas aqui. Porque a partir disso aqui ela vai estar no caminho de varão perfeito, né? Embora vai ficar assim a vida toda, mas a gente tem que tentar fazer o máximo para conseguir ter, né? E eu estava estudando aqui essa palavra, né? Aí eu procurei um site aqui e achei legal ler, porque ele coloca todos os frutos do Espírito em ordem, né? Com detalhes. Aí eu vou ler sobre o amor. Eu vou ler todos aqui, vai ser rápido. Lá na vila. A virtude do amor pode ser considerada o cerne do cristianismo. Jesus mesmo declarou que toda a lei se resume ao amor, a Deus e ao próximo. A Bíblia nos ensina que a presença ou a falta de amor em nossas vidas irá provar se estamos vivos ou mortos, por exemplo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos uns aos outros. 1 João 3,14. Aquele que não ama está morto.
pode comer, andar, falar, dormir, trabalhar, mas interiormente está morto porque sufocou pelo egoísmo seu motivo de existir e de amar. A vida sem amor é apenas bios, é o coração batendo e o sangue correndo entre as artérias e veias. É a vida que um gorila, uma água-viva e um urso possuem. A Bíblia afirma que quando Deus nos criou, Ele não apenas colocou bios em nós, que eu acho que Ele está querendo dizer sobre a forma de vida mesmo, né, de alma vivente. Deus, Ele não apenas colocou a alma vivente em nós, mas enfim, se realmente somos discípulos de Jesus, através desse testemunho de reconhecimento. Tá, eu vou pular essa parte aqui porque é coisa Muito longo, né? muito longa. Não precisa falar de significa amar, fala sobre os próximos agora. Senão é Porque muito grande, o fala amor só- aqui é gigante. muito grande. Fala só os primeiros. Eu vou falando os só primeiros os lá em um. cima, sobre a alegria, o que é o gozo, né? O O gozo. gozo é a alegria. O que lhe dá alegria no dia a dia? Se pararmos para pensar, iremos concluir que pelo menos 3 situações despertam alegria em nós. Somos alegres como estamos com pessoas que amamos, quando recebemos boas notícias e por estarmos vivos, né? Essas 3 coisas nos deixam alegres. O gozo é uma alegria instantânea, você Sim. ter certeza que Deus está com você. E ele é o fruto do Espírito porque o gozo, ele é quando você se sente assim, feliz. A felicidade, ela vem do Espírito, né? Única e exclusivamente do Espírito. Aleluia. Então, por isso que é o fruto do Espírito, porque a pessoa que é feliz, ela tem isso, né? Ela tem o Espírito Santo. É uma das provas que ela tem. A paz. Agora é a vez da paz. Nos tempos em que vivemos, parece cada vez mais difícil de encontrar paz, né? É tanta coisa no mundo, que é tanto tumulto, tanto sofrimento e angústia que a gente passa na nossa vida. Mas Deus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? A paz também no e a paz de relacionamento. Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. E No se que você... depender de vós, tenha paz com todos os homens também. Se você... Que não tá aí. Se você tá... não tá muito sentindo mal, assim, com alguma coisa, não tá sentindo paz... Pela Bíblia a gente entende que a gente tem que orar, pedir a Deus, colocar nas mãos de Deus, porque a paz vem da gente saber que Deus está no controle. Eu acho que a paz perfeita é isso, a gente saber que Deus está cuidando daquilo e a gente vai, a partir desse momento, ter paz, né? Fé. A paciência, meu Deus. Paciência. Eu preciso desse fruto. Fala Paciência. você. Paciência, aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade, que pode gerar sofrimento ou no mínimo desconforto. Tolerar os pontos fracos das outras pessoas, pai. sejam esses irmãos ou não, né? Então, paciência é você ser como Deus, né? Porque Deus, ele acho que é o maior símbolo de paciência que existe. Porque, nossa, se você for ver a Bíblia, você pensa, nossa, se fosse Deus, se eu fosse Deus, no lugar de Deus, nessa passagem, eu não ia ter essa paciência que Deus teve. Por isso que a gente diz que a gente peca todo mundo tem algum pecado, né? Sim. Todo mundo falha em alguma parte ali do fruto do Espírito. Sim. Então, algumas pessoas vão falhar, e aí a gente até brinca que eu falho muito na paciência, por isso que o Miguel tá falando, porque às vezes eu fico totalmente sem paciência, mas a gente falha muito em muitas coisas, né? Então, esses são os tem coisas frutos que muito a gente tem piores que também. trabalhar em nós. Cada um tem seu espinho na carne, né? Benignidade, coisa boa. Benignidade é a maneira como exercemos bondade. Ela tem a ver com glória. delicadeza, sensibilidade para com as outras pessoas, empatia, né? Você vê que uma pessoa está precisando da ajuda. Acho que esse é o evangelho que Jesus falou, né? Que Isso que eu ia ajudar os falar. órfãos e viúvos. Nossa, isso que eu ia falar. Benignidade. É o que Jesus ensinou mais sobre a benignidade, né? O amor ao próximo, a empatia. Acho que esse é um dos frutos que mais pesa, né? Gente, porque está ligado com amor, né? Porque quando você ama, você é benigno com a pessoa, né? Então, por isso que Jesus simplificou tudo isso aqui, ele simplificou em amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você vai ser benigno com ele, né? Quem ama, cuida, como diz o ditado, né? Então, Deus é benigno, né? Outro exemplo Deus é exemplo de tudo, né? De qualquer coisa boa assim, Deus é exemplo. O Senhor, ele é paciente, benigno demais. Ele mostra
A Bíblia diz que as misericórdias de Deus transcendem, Não né? tem fim. Não tem fim. Se renova cada manhã, gente. Que coisa mais linda. Isso é lindo demais, irmão. Olha, você pegar para estudar os frutos do Espírito, assim, porque a gente está passando rápido porque é muita coisa, mas se você quiser realmente ver, ler, você vem aqui e destrincha isso tudo que é maravilhoso, né? Tanto que Jesus disse, né? Se vocês entendessem o que eu vos digo, misericórdia quero e não sacrifício. Porque muita gente se detém nos sacrifícios, mas a misericórdia mesmo que é para ter, não tem. Como os fariseus, né? A gente vê exemplos como os fariseus, que a pessoa chegava para poder expiar o pecado e ele não aceitava expiar o pecado da pessoa porque a pessoa não tinha dinheiro para comprar uma coisa maior para poder expiar, né? E essas coisas, né? Só um exemplo. Enfim, a bondade. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem sem se preocupar se alguém a observa e reconhece. Isso é muito importante, né? Você ser bom tem que ser só para Deus, né? Quando você puder fazer, quando você tiver a chance de fazer a sua bondade sem que ninguém saiba, outra pessoa saiba, é ótimo, porque você vai estar colocando pedrinhas na sua coroa, né? Deixa eu até dar uma pausinha para falar um pouco sobre isso, porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente sente vontade até de se vingar, ou a gente se irrita com alguém, a gente fala, não vou fazer isso para fulano porque ela não me dá um mínimo de valor, então. E um exercício que eu sempre faço é dizer não para mim mesma. Não, você vai fazer. Você vai lá e você vai fazer. Porque você não está fazendo para aquela pessoa, mas você está fazendo para Deus. Faz esse exercício, é muito bom. Pode continuar, meu filho. Sim, a bondade, você falou... Já passou todos? Exatamente, falta a fé, a fé, a mansidão e a temperança. Então fala. A fé, a palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas 5 é pistis, que significa fé em Deus ou fidelidade, né? A fé é uma prática de vida. A fé é chamada de fidelidade e é a característica daquele que é honesto, confiável e transparente em seu relacionamento pessoal com Deus e com outras pessoas. Aí ele até cita aqui, 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. De acordo com esse versículo, Deus conhece profundamente o coração de todos os homens e sabe se estamos sendo honestos e transparentes com eles. Aleluia. Né? Então nós temos que ter fé e buscar sempre acreditar no Senhor. Acreditar, a gente acredita, né? Todo mundo fala, qualquer pessoa pode falar, eu acredito em Deus, mas a fé é uma coisa mais profunda, é você ter um degrau de uma ponte, você olhar para frente, não tem mais nenhuma parte da ponte, você olhar para frente, não tem nada mais, e você mesmo assim dá o passo. Isso é ter fé. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que você espera. Você tem certeza. Exatamente. Você não tem dúvidas. Isso é fé. Você vai lá e... mansidão. Ser manso é reagir de uma maneira tranquila a críticas, agressões e a situações adversas. É tratar os outros com paciência e amor quando esses cometem algum erro ou lhe prejudicam. Ser manso é não reivindicar o seu direito, não se defender, mas entregar-se ao único que julga retamente. Essa também é difícil, né? Porque nem sempre a gente quer negar o nosso próprio direito. Sim, às vezes a gente... Essa é difícil. A gente se sente querendo, né, explicar, mas... é bem complicado, né? A mansidão está diretamente ligada à paciência. A humildade também. Humildade. Ela tem uma junção com a humildade. Aqui, vou até ler isso aqui, você leu aqui, né? A mansidão está muito ligada com a humildade. Pessoas que realmente enxergam o seu interior e reconhecem que são falhas, não irão agir com agressão quando estão diante dos erros dos outros, pois elas sabem que também possuem a mesma natureza. Do contrário, pessoas que não são mansas reagem de maneira irritada e agressiva com aqueles que pecam contra elas, pois só conseguem enxergar o prejuízo que sofreram. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão e também nossa única esperança de transformação. Aí ele citou o que Jesus disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Eu vou falar assim por mim, às vezes mesmo não tendo paciência, depois eu paro e penso, poxa, aquela pessoa errou comigo, mas eu também erro. Eu acabo desculpando a pessoa e trazendo uma crítica para mim mesma. Por que eu não tive paciência naquela hora? É isso que a Bíblia ensina. Eles veem muito eu fazer isso, que eu falo, meu Deus, por que eu perdi a paciência? Mas é isso que a Bíblia ensina mesmo, não deixa a sua ira passar do pôr do sol. É isso que acontece, eu tento não deixar o sol se pôr sobre a minha ira, porque é da minha natureza me irritar facilmente.
mas eu percebo que as pessoas às vezes não percebem isso. Elas não veem o outro lado, elas não veem o momento que eu tô lá, meu Deus, me perdoa, Deus, poxa, eu vou lá me desculpar com aquela pessoa. Então, se alguém se desculpa com você por erro que cometeu com você, tenta dar uma chance, porque essa pessoa pode estar realmente arrependida, tá? E o domínio próprio, misericórdia. Isso aqui é forte demais, porque Oh, glória. eu acho que qualquer tipo de coisa que a gente peca é porque a gente não tem domínio próprio. É uma coisa que a gente tem que buscar em Deus. Eu acho que a luta de todo crente é isso aqui, domínio próprio. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil. Até a murmuração tá inserida aí, na falta de domínio próprio. Aqui, vou até ler isso aqui. Domínio próprio é ter autocontrole, é saber possuir e direcionar a vontade, os sentimentos e o corpo com sabedoria. No mundo só existem 3 tipos de homens: aqueles que andam de quatro como animais, procurando satisfazer a todo custo suas necessidades latentes, aqueles que rastejam movidos por seus sentimentos, sua alma domina seu corpo e seu espírito, e os que andam de pé, lúcidos e completos, eles controlam pelo espírito seu corpo e sua alma. Os homens que andam de pé são aqueles que de fato possuem domínio próprio. Aí ele dá exemplos de Jesus, né? Jesus é um grande exemplo de autocontrole. Nos evangelhos estão registrados muitos episódios em que ele deixou de lado sua fome, sua autodefesa, sua irritação, sua tristeza, para fazer a vontade de Deus. Como exemplo de alguns desses episódios, podemos citar a ocasião em que ele deixou de comer quando evangelizado em Samaria, que está João 4, 31 e 32. Entretanto, seus discípulos rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Oh, glória. Né? E quando ele ficou triste no jardim da Getsêname, no sofrimento na cruz, na sua rotina cansativa, né? Aí quando ele fala: ó, geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Isso aqui, Jesus está realmente, como ele estava encarnado como homem mesmo, ele estava sentindo, sentindo as coisas aquilo que um homem sente. A gente vê Jesus como... Jesus foi na Bíblia, né? Ele veio aqui como alguém perfeito, mas a gente sabe que ele sentiu tudo que a gente sente. Um sentimento de tristeza. Eu imagino Jesus sentindo qualquer tipo de sentimento na vida dele. Ele deve ter sentido tudo que você possa imaginar, para poder ele saber, para ele ter o sentimento, né? Ou pelo menos tudo que era necessário ele sentir, né? Para saber o que a gente sente. Então isso, quando eu estou dizendo isso, por quê? Porque o Senhor sabe, né, o seu sentimento, o Senhor conhece, além de conhecer você mais do que você mesmo, ele conhece o seu sentimento, né? Jesus, ele veio aqui, passou por esse perrengue todo, né, que você não faria, eu não faria, ninguém faria o que Jesus fez. Por isso que ele é o único digno de abrir e desatar os selos. Ninguém foi encontrado digno de desatar os selos, gente, a não ser ele. Só Jesus mesmo. Então ninguém pode ser comparado a ele. Verdade, é incrível. Amor e misericórdia. Olha, é incrível. Isso aqui é uma das coisas que mais é legal de estudar, você chegar na sua casa com a sua família. Para você mesmo, você tentar se colocar, ou você ler cada fruto desse e aplicar a sua vida, e você olhar para você. Que esse é um exercício certo que qualquer cristão que busca Deus faz. Ele busca ver a santificação dele, os erros dele, os acertos dele, aquilo que ele precisa mudar nele, para depois olhar, né, a trave no olho do irmão. Primeiro você tem que olhar em você, ver o que você precisa mudar em você. A gente tem esse movimento, né, carnal e humano de julgar as ações dos outros, e muitas vezes a gente dá muita desculpa para os nossos próprios erros, porque a gente quer trazer uma desculpa. Mas eu não fiz por mal. Mas quando é outra pessoa, a pessoa geralmente aponta: ele não fez, fez porque quis. Ele já sabia que não podia. Como se conhecesse, né? E às vezes julga de uma tal maneira que fala como se, conta uma história da vida daquela pessoa que ela nem sabe se é verdade, mas ela fantasia até a verdade em cima daquela história. Gente, isso é sério. A gente não deve julgar as ações dos outros dessa forma. A gente deve julgar com sabedoria, tipo assim, tentando aplicar na nossa vida. Não, eu não quero agir daquela forma,
porque aquela forma não está correta. Não assim, não, aquela pessoa errada, aquela pessoa não busca Deus. É como eu falei, às vezes a gente erra, mas ninguém vê os bastidores, o momento que você está arrependido, o que você passou, só Deus vê, só Deus sabe. O que você precisa é entregar para Deus, se converter, aplicar na tua própria vida as mudanças, né, que são necessárias, se santificar, entendeu? E buscar os frutos do Espírito Santo. Porque, como diz a palavra de Deus, né, contra essas coisas não há lei. Então busca a vontade, busque os frutos do Espírito sem moderação. E se você não se sentir convencido dos erros que você tem, olha ao Senhor dessa forma, pede assim: Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, me convença do pecado, me convença da justiça, me convença do juízo, me faz entender onde eu estou errada e a forma de resolver isso, de mudar isso. A gente busca isso a vida inteira, gente. Tem coisas que a gente faz que a gente vai passar a vida inteira. Como dizem por aí, né? Só por hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje. Porque você vive o dia a dia lutando contra aquilo na sua carne. Assim como Paulo disse do espinho na carne, nós também temos isso. Nós às vezes lutamos para vencer todo dia. Então, qualquer coisa que venha na tua mente, desejo, qualquer sentimento que você vê que não está em concordância com a vontade de Deus, ore ao Senhor, pedindo para Ele tirar isso de você. Mas como o Senhor disse a Paulo, né, a minha graça te basta. A graça de Jesus nos basta. Ele morreu na cruz e se entregou para que nós tivéssemos vida. E Ele já te deu esse presente, a salvação. Você, claro, você vai lutar para ser o melhor que você puder, né? Você evitando pecar, o Senhor já tem visto isso, tá bom? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Quer falar mais alguma coisa, meu filho? E você, hoje não falou nada? Fala aí alguma coisa. Muito pensativo. Tá pensativo? O que você tá pensando? Tô pensando que vocês estão falando aí sobre essas coisas, pensando nas coisas que eu também. Ah, muito bem, isso é um ótimo exercício. Gabriel falou. A gente tem que ouvir e analisar nós mesmos, né? O Gabriel falou o quê? Gabriel falou duas coisas que eu falo. Mas não precisa dizer isso aqui. Porque a mamãe fala de si mesma. Mas, gente, muito obrigada. Muito tá? obrigada. Compartilha, se inscreve e desculpa que hoje ficou um pouco mais longo o vídeo. Acabei de Tá dizer. só. Um beijo pouquinho pra só. vocês. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.